Irmãos, boa noite. Vamos então para o nosso estudo. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos, lá no capítulo 17. Estão me ouvindo bem? Então, dá um pouquinho de retorno aqui para mim, Gil, só um pouquinho. Então vamos lá? Atos 17. Aí, Pastor Viana, ele chegou até o discurso, né, de Paulo. Então hoje a gente vai tentar, a gente não sabe se vai dar tempo, mas vamos tentar falar sobre todo o discurso e o desfecho, que é muito importante também. Mas para isso, né, o que importa para nós hoje é do versos 22 ao 34, mas a gente vai a partir do verso 15, tá? Então, o senhor chegou a falar do verso 22, pastor, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar. Mas o senhor falou? Então tá. Então, joia. Então, vamos lá. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Então, isso é importante, irmãos. É saber onde Paulo está em cada momento que a gente está lendo o texto de Atos, tá? E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aí o pastor Viana trouxe uma informação para nós, assim, que foi assustadora, pastor Viana. Né? O senhor tem aí anotado aqueles números que o senhor passou para a gente? Vai procurando aí que eu vou lendo. Mas é importante a gente lembrar que era assim, uma proporção muito exagerada em relação a estátuas, que o senhor falou, né? Estátuas e pessoas. É um negócio, assim, é assustador. Tá? Então eu vou lendo aqui, depois o pastor Viana vai trazer o número que ele deve ter ali. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus Cristo. E, irmãos, olha como a ousadia de Paulo, e a ressurreição. Isso é importante, né? A gente poderosamente tem que falar disso daí, tá bom? E é assim, a cada dia mais eu estou vendo pessoas atacarem Jesus Cristo, atacarem mesmo, de fazerem xingamentos ao Senhor Jesus. Então a gente precisa testemunhar de Jesus e de sua ressurreição, tá? E tomando-o, o levaram a Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Pronto, até aqui. O senhor tem aí o número? Olha, pastor, o número exato não tem, mas se eu me recordo era 30 mil habitantes, 60 mil estátuas. Isso, era um negócio assim, absurdo. Era... Eu lembro que era mais gente. Mais gente. Mais estátua do que gente. Teve alguém até que falou: é mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Foi isso que me tocou. Pronto, como é que é? É mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Aí, ó, é um negócio absurdo. E aí, ó, antes de eu ler aqui o discurso de Paulo, tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Ele inicia esse livro, irmãos, justamente, pastor Jesus, não sei se o senhor lembra disso, falando sobre as ovelhas lá, né? Eu esqueci o nome das pessoas envolvidas na história, mas falando que isso aqui que aconteceu foi porque teve uma praga, alguma coisa, que eu não lembro se era chuva, que faltou lá, ou que sobrou. E aí o que acontecia? Um estudioso lá, um religioso, falou assim: ó,
vamos fazer o seguinte, prenda as ovelhas, prenda, não deixa comer, no final do dia solta, isso, no outro dia pode soltar, aquela que não comer, a gente sacrifica, porque elas iam estar cheias de fome, pronto, as que sentaram, elas foram sacrificadas, e ali, onde sacrificaram, fizeram um altar, essa é a ideia que ele passa lá, fizeram um altar, depois de um tempo, os altares foram deteriorados, mas aí, numa época, alguém falou, ó, vamos preservar um, e agora vem o verso 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher chamada por Dâmaris, e com eles outros. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, ó Pai, pelo texto, e agradecemos também ao Senhor Deus, pela história contada, pelo exemplo dado, e também ao Senhor, que isso nos motive a pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá para o verso 22. Paulo agora está no Areópago, que é o lugar onde esses filósofos se encontravam, tá? Para discutir algumas coisas. Aqui eram tomadas algumas decisões. O texto diz, no verso 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses. Talvez na sua Bíblia traga povo ateniense. Que tem alguém que, em vez de homens, traz povo de Atenas, povo ateniense, ou todo mundo traz na Bíblia aí, homens atenienses? Tá. Varões? Tá. Agora é o seguinte, só tem homens aqui? Não, pelo jeito não. Porque teve uma mulher chamada Dâmaris que se converteu. Ele se dirige aos homens, isso é verdade. É só que a gente só precisa pegar o texto, porque é o seguinte, tem uma mulher que se converteu. Então, na plateia, podia ter mulher, pelo menos uma mulher tinha. Tá? Mas aqueles para quem ele está se dirigindo são realmente os homens. Tá? Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos ou exageradamente religiosos. Porque daí vem a informação que o pastor Viana trouxe para a gente, e essa frase aí, que tem que mexer com a gente, né? É mais fácil encontrar um Deus ou uma estátua?
um Deus do que uma pessoa, né? Então, número 30 mil atenienses, 60 mil estátuas. Então, é claro que a gente vai se assustar. É assim, irmãos, é a mesma coisa, ó. É que a gente não sabe quantas pessoas tem em Vila São José, né? Alguém sabe? Mas é muita gente, né? Quando a gente pega todos esses jardins que tem ao lado daqui, que vivem aqui em Vila São José. É muita gente. Agora, você já pensou, para cada pessoa dessa que você vê andando na rua aí, tivesse 2 estátuas aqui? Então, é um negócio assustador. Então, é o que Paulo faz. Só que Paulo, irmãos, ele já estava trabalhando. E eu acho isso muito bacana. Porque de vez em quando, irmãos, eu tenho falado muito disso, que Deus marque encontros para nós durante a semana. E esse texto, irmãos, como ele toca no meu coração em relação a isso. Paulo está lá esperando os amigos dele, e ele vai trabalhando. Daqui a pouco o convidam para ir no Areópago. Não, fala a verdade, se isso não é demais. Para ele poder falar para essas pessoas. Aí no verso 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha, irmãos, eu não sei se eu teria a ousadia de Paulo. Eu não sei também se ele conhecia a história desse altar. Se alguém contou para ele. Lucas não descreve. Então eu vou falar que Paulo é ousado. Então ele pega e fala assim: eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. Aí ele pega e faz o quê? Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então é claro que Paulo é um homem usado pelo Santo Espírito, eu sei disso. Ele é um apóstolo também. Então, o apóstolo é diferente da gente? Ele é diferente da gente, irmão. Por isso que não existe apóstolo hoje. Ele é diferente da gente, sim. Ele tem uma autoridade que a gente não tem. Porque a gente fica com esse negócio que foi o inimigo, né? Paulo sabia direitinho quando Deus não permitiu e quando o inimigo não permitiu. Você já percebeu isso no texto dele? Perceberam ou não? Ele não fica com esse negócio, é o inimigo, não. Isso aí é coisa de pentecostal. Ou até do não, é do pentecostal e do neopentecostal. Invenção deles. Certo? Porque a Bíblia não diz isso para nós. Agora, Paulo, ele pega e fala assim: Deus me impediu. E daqui a pouco ele fala: foi o Satanás que me impediu. Então é claro que ele é diferente da gente nesse sentido, dessa intimidade. Eu sei disso daí. Só que o texto, estou falando do texto agora, que daí a gente tem que, sempre aqui, eu, pastor Viana, os irmãos que pregam, pastor Ricardo, é no texto que a gente vai. O texto não descreve como Paulo sabia disso. Então vamos imaginar, alguém quando contou para ele, é uma possibilidade. Aconteceu isso, e nós sacrificamos as ovelhas, como está descrito lá no fator Melquisedeque. Alguém pode ter contado. Ele conhecia a história? Tudo isso é possível. Mas é possível também que ele olhe e Deus fale com ele. E ele é ousado. O que ele faz? Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aí, irmãos, ele descreve essa pessoa. Porque Deus é uma pessoa, ele se relaciona com a gente. Na pessoa de Jesus Cristo, ele invade o tempo. Na pessoa do Espírito Santo, ele invade a gente. É assim que Deus faz. Então ele pega e faz o seguinte, ele descreve, presta atenção, primeira coisa que ele fala: está vendo esse Deus que vocês chamam de desconhecido? Eu conheço. Quem é ele? E ele vai falar quem é. Então, verso 24. Quem é esse Deus? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Agora, vamos lá. Pastor Viana, vamos só imaginar que o número seja exato, do jeito que o senhor falou. Que a gente, como o pastor Viana não anotou, mas era um negócio absurdo, né? Era absurdo mesmo. Então, vamos falar 2 para 1. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, pastor Viana. Eu acho, irmão, que era um Deus para cada coisa. Vocês já ouviram falar que, assim, existem povos que é um Deus para a chuva,
é um Deus para a colheita, é um Deus, adora sol. Já viu? O que Paulo vem e faz? Vocês não precisam de nada disso. Existe um Deus que fez tudo. Está vendo? É esse Deus desconhecido. Vamos só pensar. Construíram um altar para ele porque tiveram uma bênção dele. Mas pelo jeito desprezaram depois. Porque não tem ninguém ao redor desse altar. Ninguém sabe quem ele é. Por que a gente não foi buscá-lo? Porque mais para baixo a gente vai ver. Se tateando pudesse achar. E ele não está longe de nós. Está nesse texto aqui. No próprio texto. Lembra que a gente leu agora há pouco? Então, por que a gente não... Por que os atenienses não foram buscar? Se ele é desconhecido, busque conhecê-lo. Porque é este Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Essa é a primeira descrição deste Deus desconhecido. Se vocês não conheciam, então estou apresentando. Ele é o Deus que criou tudo. Não importa o que está no céu ou na terra, tudo foi criado por ele. E aí a gente sabe, como crente em Cristo Jesus, que por ele, para ele, são todas as coisas. Então, ele é soberano sobre tudo, ele é dono de tudo, deve ser descrito desse jeito. Primeira coisa. Segunda coisa, verso 25. Então eu vou ler o 24 junto com o 25 para fazer mais sentido, tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como por necessitando de alguma coisa. Isso aqui é lindo. Sabe por quê? Porque em toda a história da humanidade, nós, seres humanos, tá? Queremos servir os deuses. E eles se alegram em ser servidos. Tem alguns desses aí, e quando eu estou falando deuses, irmãos, eu estou falando no sentido da Bíblia, tá? A Bíblia chama algumas coisas de Deus, estou falando nesse sentido. É demônio, sabe? Chame do que quiser, estou falando deuses no sentido da Bíblia e também pensando no que Paulo está falando aqui. E tem deuses que eles cobram. Então eles dizem o que eles querem. Sabe disso ou não? Tem alguns desses que ele fala o que ele quer. Então a pessoa tem que trazer o que foi pedido. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque primeiro que eu não tenho tempo, e depois que eu acho que não convém. Tá? Mas se você quiser conversar depois, não tem problema nenhum. Vou falar de novo. A gente quer servir. O nosso maior prazer, o ser humano, tá? É servir os deuses. Não o maior, mas um dos maiores. Estou falando assim, aquilo que enche os nossos olhos. Porque ele traz benefício para a gente. A gente gosta de comprar os deuses. Tá? É isso que a gente gosta de fazer. Seres humanos. Estou falando da gente crente. Seres humanos. Aí existem deuses que se alegram com isso. E até cobram, falam o que quer. 1 litro disso, um pedaço de não sei o que, cobram. E aí a pessoa vai lá e faz o que ele pede. Este Deus aqui, ele não é servido por mãos de homem, é o contrário. Olhe para o texto bíblico, é o contrário. Então não adianta querer servir a Deus. Na verdade, é Ele que cuida da gente. É o contrário. E Ele quer cuidar da gente. Aí aqui está, por exemplo, vamos lá. O justo, ele fica sem o pão dele? Sim ou não? Não. Ele quer cuidar da gente. Tá? Você está com problema para dormir. O que Deus mais quer? Te dar o sono. O texto bíblico, o salmo, o texto poético, está falando sempre do sono para a gente. Da ideia de descansar. Ele quer nos dar o descanso. Irmãos, ele fala do sábado. É Ele que quer dar as coisas para a gente. É Ele que quer dar as coisas para a gente. Então agora olha para o texto. Olha para o texto. Então primeiro, Ele fez o mundo e tudo que nele há. Verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como por necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida,
a respiração e todas as coisas. Agora vamos lá? Vamos lembrar? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Que coisas são essas? Aquelas descritas nos versos acima, que é justamente o cuidado que a gente precisa dele. Então o altar estava escrito o quê mesmo, irmão? Não vamos esquecer, vai comigo. O que estava escrito no altar? Ao Deus conhecido. Então o que Paulo faz? Eu te apresento esse Deus. Esse é o discurso de Paulo, irmãos. Esse é o discurso. E aí, só para lembrar, não vai dar tempo. Aí pastor Viana, o senhor termina na semana que vem? Não vai dar tempo. Eu já estou vendo aqui de que não vai dar tempo. E para lembrar aqui, irmãos, este homem, ele é ousado. Ousado. O texto não descreve como ele chega nessa conclusão. Ótimo, mas ele chegou. O Espírito Santo, vamos imaginar que o Espírito Santo, ele revelou para Paulo. Excelente. Só que a gente tem que lembrar, no verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, está vendo? Contendiam com ele. Irmãos, essa descrição aqui, ele já estava fazendo lá. Sabe por quê? Olha só, não estou falando todos os tópicos não, tá? O que quer dizer esse tagarela? E outros? Parece que é um pregador de deuses estranhos. E aí Lucas pega e fala, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo já estava fazendo isso. Descrevendo quem é Cristo. Descrevendo a sua obra. É um Deus desconhecido? Calma aí. Quem é ele? É o Deus, de novo, que fez o mundo e tudo que nele há. Não importa se está no céu ou na terra. É um Deus que não... Ai, gente, eu solucei, Manola. Espera aí. Que não é servido. Por que eu solucei, Manola? Não sabe também, né? Que não é servido por mãos de homens, porque ele não necessita de nada. É o contrário. Ele que dá a vida. É ele que dá a respiração. E como termina o versículo? Por favor, olha aí, por favor. Como é que termina o versículo 25? E todas as coisas, Deus seja louvado. Então, vocês estão acostumados a comprar os deuses. Então, agora vamos lá? O nosso Deus não é bancário, não faz sentido para eles, mas para nós faz. Não adianta depositar nada. Ele não precisa de nada. Não adianta depositar e pedir juros depois. Não adianta. Ele já está cuidando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra? Se nada me faltará é porque não faltou, não falta e não faltará porque Ele é presente sempre. Ele dá todas as coisas. Verso 26. Então no verso 24, é um Deus que fez tudo no mundo, nos céus e na terra. No verso 25, é um Deus que não pode ser servido. No verso 26, aí é a teologia criacionista dos judeus da época. Então é assim, os irmãos sabem, eu sou o pior tipo de criacionista que existe. Porque eu sou um criacionista de terra jovem. Tá? Para mim, eu decidi isso na minha vida. Então, é assim, para mim, o mundo, a terra é jovem, certo? E o universo foi criado completo, complexo, funcional e com uma idade aparente. É assim que eu acredito. Mas quando eu olho para esses textos assim, eu fico mais empolgado ainda a acreditar nisso. Porque esta era a teologia criacionista, era a forma como os judeus da época enxergavam as coisas. Veja só. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Então ele está falando aqui, ele não está citando Adão e Eva, eu sei. Ele não está citando o Gênesis, eu sei disso daí. Mas só que, quando ele faz esse discurso, a gente se remete ao início. Com o casal. É isso que a gente faz. E os judeus dessa época acreditavam nisso sim.
E aquele negócio, né, irmãos? Até a forma de Jesus falar é dessa forma. Eu creio em um Adão histórico, certo? Criado, irmãos, no 6º dia. Eu já expliquei para os irmãos que alguns, por exemplo, teve, né, um homem, assim, respeitadíssimo da nossa geração. Eu sou um homem de 50 anos. Então, todos vocês aí que hoje ainda temos jovens, que bom que temos jovens hoje, senão era todo mundo velho aqui. Ah, não, mas o Alexandre também é um pouquinho mais jovem, né? O Alexandre é um pouquinho mais jovem, né? Pelo menos uns 10 anos mais jovem do que a gente, né? Isso. Mas aí, eu, Marolinha, Adriana, já, pé na cova já, também. Mesmo a Adriana também. Ah, mas tem a Ellen, que é jovenzinha, o Adriel, aí as meninas. Mas pessoas da nossa geração ouviram, pelo menos, crentes antigos, John Stott. John Stott não cria como a gente. John Stott cria que Adão foi alguém escolhido, para quem Deus revelou as coisas. Está vendo? Agora, você acha que eu tenho condições de discutir com o John Stott? Eu não tenho. Eu tenho que estudar mais. É que ele morreu, né? Mas se ele está na minha frente discutindo um assunto desse comigo, é difícil para eu ganhar. Mas só que, olha, estou falando do texto. Porque eu, pastor Viana, nós estamos aqui para falar do texto. O que o texto está falando? Que Deus, esse Deus que eles falam que é desconhecido, hein, irmãos? Ele de um só sangue fez toda a geração dos homens. Pronto. Por que a gente está aqui? Porque um dia o Senhor Deus decidiu que Adão, né, depois Deus deu para Adão, sua esposa, através deles, a terra seria povoada. Ele é o responsável. Só que é o seguinte, Deus não nos largou. Mesmo como humanidade, Deus não nos larga. Tudo é dele, ele não precisa de nada, porque na verdade é ele que dá as coisas, e foi ele, verso 26, que de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. E aí, irmãos, determinando, esse é o Deus, que não precisa de nada, determinando os tempos, já dantes ordenados, e olha, irmãos, e os limites da sua habitação. Então não tem jeito. Né? Se você falar que isso daqui são as nações divididas, Deus é o responsável. Se você falar que o homem não vai habitar sobre toda a terra, olha o que eu estou dizendo. Se você disser, olhando para esse texto, que os homens não habitarão em toda a terra, porque é o seguinte, olha o que eu vou falar. Olha o que eu vou falar. O povo fica falando de desmatamento no Brasil, né? Você sabe disso? Né? Fala de desmatamento. No Brasil, né? 60% desse território está igualzinho quando foi Adão e Eva. Adão e Eva foi criado, está do mesmo jeito até hoje. Não desmatou não, viu? Certo? A gente não consegue habitar. Marolinha, a gente andou, foi dias, Dengo. Marola, desculpa. Marola, a gente andou dias no barco. Mato. Pode ver. Ali está igual quando Deus criou. Não habita em todo lugar também. Você pode crer assim também, porque ele estabeleceu os limites. Mas quem é? É esse Deus desconhecido que você está falando aí. Então, ele organizou tudo. Então, olha só, irmãos. Ele é dono de tudo, no céu e na terra. Como dono, ele é que entrega as coisas, ele não precisa de nada. E ele vem e põe o povo para habitar. E põe o limite. E eu vou falar, está falando de homens aqui, mas Deus pôs o limite até para o mar. Lembra disso? Até para o mar não vai sair engolindo a terra, não. Como é que é o nome? A geleira, não sei o que, você pode ficar tranquilo. Ou a água não vai engolir a terra, não. Que está desaparecendo não sei que país. Irmão, isso aí acontece desde que o mundo é mundo. Essas coisas desaparecer e surgir. É assim mesmo. Deus estabeleceu limite para tudo, inclusive para o ser humano. Está aqui, Então, é isso. Eu paro aqui, pastor Leandro. Porque como é que eu não vou acabar mesmo? Não vou parar aqui não, peraí. Vou.
Vou parar porque deu horário. Tá bom. Senão eu ia mais. Porque eu não, esse verso 26, ele não é sozinho não, tá? Porque o verso 26, ele é o 26 e o 27. Para daí falar da quarta coisa. Porque a primeira coisa, Deus fez o mundo. Segunda coisa, ele não precisa de nada. Terceira coisa, fez os homens, e aí o verso 27 para que a gente buscasse, né? E no verso 28 tem mais uma coisinha, que daí o pastor Viana fala na semana que vem. Joia? Então, irmãos, só para a gente, só mais um minutinho eu já acabo. O nosso papel neste mundo é estar preparado para uma ocasião como essa. Só que Deus vai usar a gente, cada um do nosso jeito, né? Por exemplo, eu estou na sala de aula e na sala dos professores. É lá que Deus vai me usar. O senhor está com os seus clientes e nas audiências. É lá que o senhor vai usar. E assim vai, cada um vai de um jeito aqui, né? Tá bom? Ah, eu sou aposentado. É aposentado, o que você faz? Pronto. O que você faz? Você anda por aí? Pois Deus vai te usar. Eu sou aposentado, é? O que você faz? Faz ginástica. Vai ter uma hora que Deus vai dar oportunidade para falar da pessoa da ginástica. Eu não vou poder falar para a pessoa da ginástica. Eu nem vou lá fazer ginástica por enquanto. Entendeu? Tudo bem? É desse jeito. A gente só tem que estar preparado. Deus, ele vai dar oportunidade. Deu oportunidade para Paulo. Por que não foi Pedro falar no Areópago? Está vendo? Entendeu? Agora, Pedro foi usado para falar para quem? Para Cornélio. Mas para Cornélio, que era um temente a Deus. Joia? Que amanhã Deus te leve para o Areópago. Tá joia? Vamos orar? Leva o microfone. O irmão está com o microfone aí? Deixa o pastor Viana orar para encerrar. Irmão, ora, por favor. Nosso amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te servir, embora o Senhor é que veio nos servir através de Jesus Cristo e dar sua vida, a vida de teu Filho Jesus por nós. Mas nós te agradecemos pelo privilégio de podermos trabalhar na tua obra. Abençoe-nos, ó Pai, essa semana, que tenhamos oportunidades, ó Pai, que tenhamos areópagos na nossa frente, que possamos usar bem essas oportunidades. Abençoa-nos, Pai, com saúde, disposição e coragem, Senhor, para enfrentar um mundo que é hostil à tua palavra, mas se curvará a ti, Senhor. Leva-nos em paz, abençoe aqueles que assistiram de suas casas, que o Senhor os abençoe também. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, irmãos de casa. Um abraço, até domingo.